Boa noite, então, aí, pessoal. Vamos iniciar, então, a aula de hoje, né? Deixar ela gravada aqui. Só antes de prosseguir, só passar um videozinho aqui, motivacional, que a gente dá continuidade à nossa aula, tá bom? Para fabricar a maioria dos objetos do nosso dia a dia, a indústria precisa combinar duas ciências, a elétrica e a mecânica. É a eletromecânica que transforma energia em movimento e vice-versa. Seus princípios são aplicados em diversos processos de produção. Por exemplo, na fabricação de pães e biscoitos, peças de automóveis e até na geração de energia que chega na sua casa através das usinas hidrelétricas. Como o próprio nome já diz, o técnico de eletromecânica precisa conhecer bem os dois campos, o da eletricidade e o da mecânica. A boa notícia é que ele pode atuar tanto numa área quanto na outra. E é por isso que o mercado de trabalho para esse profissional é tão amplo. A formação técnica em eletromecânica dura em média 2 anos e requer do aluno espírito de liderança, boa comunicação e interesse nas disciplinas de física, química e matemática. Depois de formado, o técnico de eletromecânica trabalha com a montagem, manutenção e criação de máquinas e equipamentos eletromecânicos. E pode atuar em empresas de diversos setores: concessionárias de energia elétrica, mineradoras, fabricantes de eletrodomésticos e muitos outros. A remuneração inicial para essa profissão é de R$ 2.000, podendo chegar a R$ 5.000 por mês. Mas como será que a eletromecânica deu seus primeiros passos? A história da eletromecânica está ligada a um pequeno objeto, muito usado até hoje, o relé eletrônico. O relé é um interruptor formado basicamente por um eletroímã e uma espiral de fios. Quando a corrente elétrica percorre a espiral, cria um campo magnético que atrai uma pequena alavanca e muda o estado dos contatos. O primeiro relé foi criado pelo cientista norte-americano Joseph Henry, no século XIX, quando fazia experimentos para entreter seus alunos. Mal sabia ele que a sua invenção seria a base para que Samuel Morse criasse o telégrafo. Utilizando o relé, ainda no mesmo século, o norte-americano Almon Brown Stroger construiu um dispositivo chamado comutador, fundamental para a automatização das centrais telefônicas. Finalmente, a eletricidade foi incorporada às máquinas de escrever, no começo do século XX. Graças à eletromecânica, as teclas ficaram mais leves, mais silenciosas, o que agradou bastante os escritores. Foi nesse mesmo século que o cientista George Stibitz percebeu que os relés eletromecânicos poderiam realizar cálculos matemáticos. Usando lâmpadas de lanterna e uma chave feita com uma caixa de charuto, ele montou o primeiro computador, um somador binário. Não dá para negar, a eletromecânica foi fundamental para o desenvolvimento da indústria Tudo é monitorado pela cabine de controle. Lá, os técnicos avaliam por meio de sensores características como temperatura, peso e composição química. Eles também são responsáveis por fazer a manutenção de todos os equipamentos. Essa profissão, ela abrange todo o desenvolvimento de um equipamento. Eu escolhi diretamente por esse motivo, de desenvolver, de projetar, ou de contribuir com o desenvolvimento de alguns equipamentos industriais. Quem tiver com habilidade com mecânica ou com elétrica, é um futuro promissor, bem promissor. Na indústria, vai ser justamente isso que a gente vai presenciar no dia a dia. A gente vai ter a nossa equipe e a gente vai ter que desempenhar as atividades. Não está habilitando para votação. Faltou, eu acho, o contato de selo aqui, ó. Como eu tenho afinidade na área mecânica,
trabalho na área já, eu optei por fazer esse curso de engenharia mecânica, né? Quando eu entrei aqui, eu tinha o curso técnico, né? Só que eu entrei na área de produção, né? Aí eu trabalhei 6 meses, aí surgiu a oportunidade dentro da empresa de recrutamento interno. Aí eu me candidatei, fui aprovado e ingressei para a equipe de manutenção. A formação técnica ela é fundamental no nosso processo, porque requer pessoas que tenham domínio para trabalhar, seja numa máquina, num periférico, num equipamento que compõe a nossa parte fabril. Desde que essas pessoas busquem o conhecimento, né, e nós damos a oportunidade para isso, existe uma oportunidade enorme dessas pessoas fazerem carreira aqui dentro. De metalurgia a tubos e conexões. Os técnicos de eletromecânica atuam em diversos segmentos do setor produtivo. Esses profissionais são uma peça-chave na nossa indústria e contribuem para o desenvolvimento de toda a economia. Bom, pessoal, então, só um vídeo aí motivacional da indústria, né? Então, pessoal, na aula passada eu falei então sobre a SAP 1, né? Então aqui eu vou falar da SAP 2, certo? Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Só antes aí no final aí, pessoal, se tiverem alguma dúvida ou alguma dificuldade lá na SAP 1, só me falar, certo? Vou falar aqui da SAP 2, depois a gente abre espaço para dúvidas aí. Correto? Então lá. Vamos lá aqui que pede uma situação de aprendizagem 2, né? Bom, vocês vão ler lá no conteúdo do curso, né? Naquela parte da interação lá, né? Conteúdo interativo, vai ter lá o contexto, caso vocês queiram ver mesmo como é o contexto. Isso que já vem direto aqui, né? O nome da situação de aprendizagem é evitando problemas, né? Então aqui, ó, no arquivo, essa primeira etapa vocês vão fazer lá na etapa presencial, tanto a etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3. O que vai consistir a aula lá presencial, pessoal? Isso aí até já é alinhado com o professor. Lá é o seguinte, vocês vão interpretar e analisar o descritivo do problema e do funcionamento do circuito de controle da cisterna. Então aqui, ó, a gente tem então aqui tem uns anexos, ó. Vamos só entrar lá só para a gente entender o que se pede. Mas isso vocês vão fazer tudo na aula presencial, certo? Então vamos aqui, ó. Vamos lá, chama Evitando Problemas, né? Então aqui fala, né? Vamos só ler aqui para entender o que se pede, né? Então lá, Roberto, tudo bem? Boa tarde, cara. Espero não aborrecê-lo muito, mas precisamos checar as bombas da cisterna para não termos problemas de abastecimento da empresa. É verdade, Roberto. Temos que estar atentos porque a vida útil do contador é de 30 milhões de manobras somente. Precisamos falar com nossos técnicos para saber como estão as bombas. Muito bem, verificarei quando podem nos atender e lhe darei um retorno. Olá, Alberto. Então, conseguiu falar com nossos técnicos? Sim, nossos técnicos estão acompanhando o funcionamento da cisterna com uma lâmpada de Q2 de saída, que foi desenvolvida aqui mesmo na empresa. Nossa, que interessante. O que exatamente essa lâmpada faz? Ela avisará quando o contator alcançar o número máximo de manobras mecânicas. Muito bom, mas de que maneira isso irá ocorrer? Ela não poderá ser desligada por engano? Não, como nossos técnicos afirmaram, ela somente pode ser desligada no caso de alcançar o valor programado de manobras mecânicas do contador, né? Ou no caso ele é contador mesmo, pessoal, que é quantas vezes vai se contar esse número de manobra, né? Comando em manual ou acionamento do botão reset ligado na entrada I4. Esse tema é bem interessante. E quanto aos vazamentos? A equipe de engenharia de manutenção instalou não é fluxograma aí, pessoal, chama fluxostato, certo? É um, um aparelhinho aí que ele detecta, vamos supor assim, fuga por exemplo, de fluxo de fluido, né? É como se fosse um DPS, né? Só que similar aí para a área de fluido, né? Então, detecta se tiver um vazamentinho aí, ele detecta onde está esse vazamento aí.
Então, ele é um fluxostato, vai estar na tubulação de água entre a bomba e a cisterna. Então, esse fluxostato vai enviar para o PLC, no CLP, um sinal digital na entrada I5, vai indicar, então, se há fluxo de água. E como funciona esse fluxostato? Então, caso não haja um fluxo de água em 5 segundos, o programa, então, aciona uma sirene que desligará todo o sistema. Incrível. E como saberemos onde está a falha? Então, o próprio botão da sirene vai apontar a falha. O programa não deixará o sistema reiniciar enquanto não for resolvido o problema. Então, aqui, pessoal, o que é etapa 1? Ó? Etapa 1, você vai interpretar, então, e analisar o descritivo do problema do funcionamento do circuito de controle da cisterna. Então, essa etapa 1 é só com relação ao controle da cisterna com o contador do número de manobras. Então, vamos dizer assim, a primeira parte do meu sistema. E o que vocês vão fazer na aula lá presencial? O professor vai te passar, então, três programas de CLP. Somente um deles vai estar correto, que vai descrever, então, esse problema que foi colocado aí na situação de aprendizagem. Então, vocês vão achar qual que é e implementar ele e ver de fato se ele está funcionando conforme é exposto na SAP, né? Então, essa é a primeira etapa. A segunda é selecionar, então, o funcionamento de controle da cisterna, perdão, essa é a etapa 2. A primeira etapa, desculpa, essa primeira etapa, isso que eu falei é da etapa 2. A etapa 1, o que que ela vai fazer? O que vocês vão fazer lá na aula presencial? Vocês vão interpretar e analisar o descritivo do problema, ou seja, vocês vão fazer montar a lógica, então, do que vocês interpretarem e analisar esse descritivo do problema, certo? Aí sim, na etapa 2, vai ter 3 programas, e um deles vai ser o correto com relação a essa parte do controle da cisterna, certo? A etapa 3 vai ser, então, é, com relação à implementação do fluxostato, correto? Da mesma forma, vão ser 3 programas, apenas um deles vai estar correto com a implementação do fluxostato. São 3 programas em CLP. Ah, mas por que tem 6 anexos aqui? Então, são 6 programas? Não necessariamente, porque um anexo é o programa em si. Esse programa aqui, pessoal, quando vocês baixarem, ele vai estar legível para o programa Click 2 Edit da VEG. Então, vocês têm que ter o programa da VEG instalado, o Click 2 Edit, que é o CLP da VEG, né? E o outro anexo é a imagem referente ao programa. Então, um é o programa em si, o outro é só a imagem do ladder montado. Bom? Ah, certo? Então, tudo isso aí vai ser feito no presencial. O que vocês vão fazer aqui na etapa EAD é o que é? É participar do fórum de discussão, argumentando aí, né, sobre os circuitos apresentados e também é, responder aí os apontamentos feitos por outros colegas aí. Bom, pessoal? Obviamente, né, se vocês queiram aguardar para fazer depois da aula presencial, tudo bem, mas caso contrário, podem se antecipar a responder isso aí, certo? Então, essa aí é a situação de aprendizagem 2. Ela é basicamente, então, vai ser feita totalmente lá na aula presencial. O que vocês vão fazer aqui na etapa EAD é meio que fazer uma postagem no fórum de discussão a respeito da situação de aprendizagem. Certo, pessoal? Conseguiram entender? Tem alguma dúvida, algum questionamento? Tudo certo. Certo, pessoal? Então, tudo ok? Com relação ao SAP 1, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu só ajeitar minha câmera, certo? Vocês têm alguma dúvida aí, algum questionamento? Tem alguma dificuldade para executar a primeira situação de aprendizagem? Tá tudo certo? A primeira está tudo certo. Tudo certo, pessoal? Bom, então, que bom, pessoal. Então, não havendo dúvidas aí ou dificuldade, Desculpa, po- professor. Tem como po- falar sobre a 3 e a 4? SAP 3 e 4? 3 e 4? Não, pá, posso sim, deixa eu só. Tô só indo para ela aqui. Então vamos só. Já vou direto aqui, pessoal.
Então, vamos lá, chama elaborando o plano de manutenção. Essa aqui também é bem simples, pessoal. Então, vamos lá, a empresa onde você trabalha está implantando um plano de manutenção preventiva em todos os equipamentos do seu parque fabril. Portanto, a sua tarefa é implementar um plano de manutenção preventiva de uma esteira transportadora. Neste primeiro momento, você deverá elaborar um plano de manutenção preventiva para o inversor de frequência e o motor de indução trifásico de 10 cavalos, 10 CVs, responsáveis, então, pela rotação da esteira transportadora. Este plano, então, deverá conter as seguintes informações: conjunto, componentes, atividades, máquina parada, duração da atividade e frequência da atividade. Você receberá os manuais do inversor, que vai estar no anexo 1, e do motor trifásico, que é do anexo 2, utilizados neste equipamento, para lhe auxiliar, então, na elaboração do plano de manutenção preventiva. Esta atividade será realizada, então, individualmente, à distância e postada no ambiente virtual de aprendizagem, que é a etapa 1. Por fim, você precisará elaborar um procedimento de segurança para o inversor e o motor separadamente, além de uma lista de ferramentas que devem ser utilizadas para ambos. Lembre-se de que as informações devem ser retiradas, então, dos manuais, né? E essa atividade, né, vai ser feita individual, à distância e postada aqui no AVA. Então, vamos lá. A etapa 1, o que vocês vão fazer? Elaborar um plano de manutenção preventiva para o inversor de frequência e para o motor de indução trifásico. Vocês vão fazer o download do anexo 1 e o download do anexo 2. Também é fornecido um modelo para a realização desse plano de manutenção. Você pode utilizar um único arquivo do Excel para o inversor e para o motor usando duas planilhas ou dois arquivos do Excel, certo, pessoal? Então, aqui, ó, tem o próprio modelo. Aqui tem, ó. Então, aqui, ó lá, os anexos para SAP 3. Então, aqui eu tenho, esse anexo 1 é do inversor de frequência, né? Olha lá, ó. Então, aqui é do inversor de frequência, é o manual. O segundo é do motor de indução trifásico, né? Aí, manutenção, inspeção geral. O que vocês vão fazer? Preencher esse modelo aqui de plano de manutenção, ó. É mais ou menos o que tem, pessoal, na área de manutenção aí de uma indústria, né? Ao invés de ter todo aquele manual em formato de texto, que é bem mais complexo, né, que é mais um material consultivo, para um material aí de rápida consulta e de fácil resolução de problema, utiliza então nesse formato aqui de Excel, né, para ver periodicidade por exemplo, de periodicidade de manutenção. Então, por exemplo, aqui do inversor, ó, então, aqui eu tenho do inversor. No inversor, aqui que eu tenho o componente terminais e conectores dos cartões de circuito impresso. Que atividade que eu faço relativa a esse componente? Vou verificar se tem os parafusos ou conectores frouxos. Se houver, realizar o reaperto, né? Essa intervenção eu faço com a máquina parada sim ou não? Aí eu marco, né? Qual que é a duração? Aqui, pessoal, aqui vai pela expertise de vocês. Caso vocês já tenham uma noção, você pode colocar um tempo de duração aí que vocês acham que é feita essa tarefa. Caso necessário, pode estimar aí, não tem problema, não precisa ser exatidão, só estimar aqui. E com qual frequência eu vou fazer essa atividade? Semanal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual? Nesse aqui é trimestral. Ok. Aí se você pensar, não, é crítico, então preciso fazer com uma maior frequência. Sei lá, vou colocar mensal, entendeu? Então aqui, pessoal, é mais para vocês fazerem um plano de manutenção, né? Por exemplo, um outro caso aqui, né, do inversor é o cartão de circuito impresso, né? Então, vamos lá, verificar se existe o acúmulo de poeira, óleo, umidade, caso houver, realizar limpeza ou substituição. Eu faço com a máquina parada? Sim. Faço ela o quê? Em 30 minutos. Qual frequência? Trimestral. E aqui o mesmo, pessoal, vão fazer para cada um dos componentes. Aqui, pessoal, é só um modelo. Se vocês entendem que tem mais componentes a se fazer uma manutenção, vocês podem estar colocando aqui também. Obviamente, vocês vão se basear naquele anexo do que é o manual do inversor. Mas tem outros componentes? Sim. Se caso vocês já tenham conhecimento e queiram colocar, pode colocar. Até se vocês também quiserem ir além por exemplo, ir num site da VEG e verificar lá, por exemplo, da VEG ou da Schneider, um inversor de frequência e olhar lá e baixar, por exemplo, o manual, por exemplo, do inversor, lá vai ter alguns outros componentes, pode colocar também. O mesmo vai valer para o motor de indução,
né? Então, motor de indução vai ser a mesma forma. Então, aqui, motor de indução, qual é o componente, qual é a atividade que se vai fazer relacionada a esse componente. Pode ser mais de uma atividade, viu, pessoal? Aqui tem uma, mas pode ser mais de uma, ok? Aqui pode ser mais de uma. Não pode ser N atividades relacionadas ao mesmo componente. Você vai verificar se você vai marcar se vai fazer com a máquina parada, sim ou não, e com qual frequência. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí, algum questionamento? Professor, esse do Excel aí pode editar nele mesmo para mandar? Pode usar. Esse é justamente pode fazer nele. Aqui até a sugestão é essa, pode fazer nesse planilha de Excel aí. Pode fazer nela, já está prontinha ali, só seguir o modelo dela ali. Tá bom? Ok. Bom, essa é a etapa 1. A etapa 2, vocês vão elaborar o procedimento de segurança por inversor e para o motor de indução, certo? Também aqui, ó, tem um modelo aqui, ó, do procedimento de segurança. Então, vocês vão fazer o plano de manutenção e outro é o procedimento, tá vendo? O procedimento de segurança para desligamento do inversor. Tudo eu coloquei naquele anexo que é do plano de manutenção do inversor, certo? Certo. Essa é a etapa 2. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí com relação a essa situação de aprendizagem 3? Por enquanto, não. Tá tranquilo? Então aqui é bem tranquilo, pessoal. Então vamos passar para SAP 4. Ok? Então vamos ver aqui, ó. Bom, ah, então vocês vão ler a situação de aprendizagem lá, o contexto, né? Lá no conteúdo do curso. Essa etapa 1 vocês vão fazer lá na aula presencial, né? Então seria relativo então a uma terceira aula presencial. Então o que vocês vão fazer? Elaborar, interpretar e analisar o funcionamento do elevador hidráulico. Então vocês vão fazer o download do anexo 1. Então aqui, ó, o anexo 1, ó, é esse daqui, ó. Olha lá, ó. Vocês vão analisar esse circuito aqui. Vocês vão verificar se ele funciona ou não. Caso vocês já tenham o Fluid Sim na casa de vocês aí, eu acho que eu deixei disponibilizado aqui, se eu não me engano. Se vocês quiserem usar, acho que está até aqui. Deixa eu ver se está aqui, ó. Não está. Não disponibilizei, pessoal. Depois eu vou disponibilizar. Eu acho que eu até falei que eu ia disponibilizar e não coloquei, mas eu vou colocar ele aqui. Caso queiram utilizar o Fluid Sim, se vocês já tiverem um Fluid Sim, tentem verificar aqui, ó, faz a simulação e verifica se realmente esse elevador aqui ele funciona ou não, ok? Mas isso Professor, aí vocês vão fazer no presencial, certo? Pode falar. esse fluid assim que para montar esse elevador, ele é o hidráulico ou pneumático? Não, esse é o hidráulico. Esse aqui é o hidráulico. Não sei se você percebeu aqui, o Dó. Tá vendo que ele tem tá vendo que ele tem a unidade de motora, né, do óleo, ó. Então aqui ó, ele tem uma ida e tem um retorno aqui para o reservatório. Isso aqui é um reservatório, então esse aqui ele é hidráulico. Ok. Minha dúvida era essa. Não, esse é o hidráulico. Toda vez que você vê essa unidade aqui, ó, é que tem um motorzinho, ó, um motor hidráulico, né, a bomba hidráulica, né, que joga o E óleo e outro retorna aqui para o reservatório. ele é diferente do outro, dos componentes, é diferente do pneumático, né? Isso, é porque aqui, ó, ele tem o chamado, aí ele chama de centro tandem, né, que é tipo um ponto morto, né, do sistema, né. Ele Ok. tem um ponto morto as duas situações, né? Os dois estados, né? Que Como, aqui é o como, como, caso é um. como se fosse um retorno para o tanque. Isso, aqui é como se fosse um retorno para o tanque. Como eu falo, aqui é como se fosse um ponto morto, né? Que aqui ele vai fazer o sistema ir para um lado e para funcionar, e aqui também ele vai fazer o outro sentido, né? O retorno do óleo. Isso, esse aqui é para não dar problema de pressão, sobrepressão, né? Ou danificar algum componente que é mais sensível, ele coloca tipo esse ponto morto, justamente para não dar sobrepressão. Danificar uma válvula, ou uma das válvulas limitador de pressão, ou o motor hidráulico, qualquer um deles. Né? Ou dar sobrecarga também no reservatório. Enfim, é uma forma de proteção do sistema, né?
Entendi. Ok? Então, é mais uma forma. As válvulas limitadoras de pressão, elas já fazem esse papel, mas também pode ser mais um, né? Mais um aliado nessa parte. Bom, a outra etapa, né? Que vocês vão selecionar a válvula correta e redesenhar o circuito. Então, eu tenho um anexo 2 aqui, né? Deixa eu só... Então, tem um anexo 2. Então, daqui lá, vocês vão ver qual que é o problema e utilizar qual dessas válvulas também vai ser a mais indicada para se substituir lá naquele circuito. Mas isso aí, pessoal, vocês vão fazer lá na aula presencial. Então, lá vocês vão usar o FluidSim. Então, vocês vão fazer o teste no programa e também na bancada didática da Festo, que é uma ótima forma de vocês enxergarem a situação mesmo, na prática. Porque lá tem a bancadinha hidráulica, então lá vocês conseguem enxergar essa situação em funcionamento, né? Esse circuito em funcionamento. Ok, pessoal, deixa eu só ver a etapa 3, né? Que vocês vão fazer o relatório, né? Então, esse que vocês vão fazer no AVA aqui é elaborar o relatório de funcionamento do circuito hidráulico, né? Utilizando, então, a solução proposta, né? Então, a partir do que vocês fizeram na etapa 1, vocês vão descobrir qual que é o erro, né? E ver, falar, então, ó, esse circuito eu preciso substituir por esta válvula. E fazer um relatório do que foi feito, tal, utilizando a solução proposta. Aqui, pessoal, não precisa ser um relatório rígido de várias páginas, não. É só fazer um relato mesmo de uma página, o que foi feito, tal. Só uma forma de relato, como se fosse um prontuário como se fosse um prontuário de manutenção, vamos dizer assim, né, mais específico, mais assertivo, sem não precisa fazer nada floreado, nada rebuscado, não. Bom, e a etapa 4, que é participar do fórum, né, que é falar sobre os circuitos apresentados e fazer um comentário sobre os apontamentos feitos aí pelo menos um colega aí. Ok, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Aí vai ter que refazer o circuito e tem que mandar o desenho dele, a foto. Não, não, assim, se vocês quiserem tirar foto, pode ser, mas caso queiram só mostrar o esquema também, ou que vocês fizeram um print de tela do Fluid, sim, pode ser também. Fica a critério de vocês, bom? Ou mais o que eu quero mesmo é só mais, se tiver, assim, é até bom para ilustrar, né? Fica até melhor documentado, né? Caso queiram, coloquem então a foto, uma imagem aí do circuito e fazem um relato em cima. Ok. Certo, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento? Da minha parte tá tranquilo. Certinho aí, pessoal. Bom, pessoal, então, vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês da melhor forma possível aí, bom? Então, desejar então a todos uma boa noite. Fiquem então todos com Deus. Até a próxima. Boa noite. Com Deus. Boa noite, amém.